Como vai segundo ano de história? Estamos aqui gravando mais uma videoaula sobre República Velha. Nessa banda a gente vai falar de algumas revoltas que tiveram no Brasil. Então, vamos para mais uma aula de República Velha, né? A gente já falou de algumas coisas, principalmente das oligarquias, que são um governo de poucos, né? E poucos mesmo. Nesse período da República Velha, existia duas oligarquias fortes, que era a do café e do leite. Tanto é que ficou conhecida como República do Café com Leite, na qual elas tinham o poder, né? O poder de manipulação não só de político, como de votos para os políticos, como também dos estados. Ficava concentrada entre Rio e São Paulo, e eles faziam como se fosse um rodízio, né, na política. Uns presidenciáveis em um período era de São Paulo, outro de Minas Gerais, com apoio de outros estados, como Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, mas o forte mesmo da oligarquia era entre Minas e São Paulo. A política deles era simplesmente a manipulação de todos os conceitos, né? Tanto é que a gente já estudou que a insatisfação das oligarquias no Brasil contra o regime do Império, que fez com que houvesse o golpe, né, de Marechal Deodoro, para que se configurasse essa república, né, que eles falam, essa grande república. A política da República Velha entrou em crise porque a estrutura política que sustentava essas oligarquias no poder começou a ruir. A decadência da política da República Velha está relacionada com disputa pelo poder entre as oligarquias e com o surgimento de movimentos de oposição que lutavam por impor uma alternativa ao modelo oligárquico. Ou seja, o texto fala propriamente dessa questão de que algumas pessoas estavam revoltadas com esse poderio todo dessas duas repúblicas. E eles queriam uma segunda alternativa, né? No caso, a terceira alternativa, não é nem a segunda, porque se você tinha São Paulo e Minas Gerais, eles queriam uma outra república. Esse modelo oligárquico fez com que a República Velha estava atrelado com a disputa de eleições presidenciais, né, em 1930. Essa disputa de paulistas e mineiros romperam com o seu acordo, pois os primeiros não queriam realizar o revezamento, ou seja, o primeiro São Paulo, conforme estipulava a política do café com leite. Sendo assim, os paulistas lançaram Júlio Prestes e os mineiros aliaram-se com outras oligarquias e lançaram Getúlio Vargas, que era do Rio Grande do Sul, como candidato. Após ele ser derrotado, a chapa de Vargas, obviamente, chamada de Aliança Liberal, rebelou-se quanto ao vice Vargas, chamado de João Pessoa, que por um acaso foi assassinado. A história conta que ele não foi assassinado por causa de poder, tá? Por ser vice de Getúlio Vargas. Mas algumas vertentes dizem que esse assassinato teve lá embaixo uma certa relevância, sim. Mas na verdade, eles usaram, mesmo não sendo, usaram como justificativa para que o Washington Luiz, o último presidente, obviamente, da República Velha, caísse, né? Esse resultado
dessa revolta, como foi conhecida a Revolução de 1930, foi a derrubada dele, e em outubro de 1930, o impedimento de Júlio Prestes assumisse a presidência. Ou seja, olha como é complicado essa situação. Existe uma revolta, que é uma revolta do povo menos abastado, com menos dinheiro, mas existia também essas duas oligarquias que brigavam entre si. E tinha Getúlio Vargas como a salvação. O que aconteceu? Quando caiu Washington Luiz, em outubro de 1930, a gente diz cair que ele foi impedido, né, de assumir a presidência. No mês seguinte, Getúlio Vargas assume como presidente, provisório, mas assume como presidente e apoiado por quem? Pelos militares. Essa iniciativa, né, desse mandato estenderia por 15 anos. Olha só, você fala de um governo provisório que se estende por 15 anos, ou seja, ele fica como 15 anos na presidência. Existe até uma frase que é geralmente atribuída ao presidente Washington Luiz e que dá tom da forma como a questão era tratada na República Velha, tá? Que ele diz assim: a suposta frase dita pelo presidente: questão social é caso de polícia. As tensões existentes resultaram em diversas revoltas, como a Guerra de Canudos, a Revolta Armada, a Revolta da Vacina, a Revolta da Chibata e a Guerra do Contestado. Vocês veem que a política, ela é sombria, né? Ela é uma questão de relevante para os políticos. Na verdade, a gente vê desde a época do Império e passado para a República da Espada, né, ou República Velha, que os políticos, eles só veem a questão que se convém, né? Que convém a eles mesmos, a eles próprios. Essa briga, essa luta por poder, ela está ainda arraigada dentro do contexto do Brasil desde a época do descobrimento. A gente sabe muito bem, e a gente vê nos dias de hoje, essa questão muito forte, muito latente de oligarquia, né? E a gente vai falar sobre essas questões dessas revoltas, né? Da Guerra de Canudos, da Revolta Armada, da Revolta da Vacina, da Chibata, da Guerra do Contestado. Principalmente a gente vai falar sobre a Guerra de Canudos, que foi de Antônio Conselheiro, que ele conseguiu, né, uma préviazinha, ele conseguiu formar com os jagunços, com os proletários, né, uma questão social, mesmo não tendo muita cultura, mas ele foi chamado, né, na época como se fosse um deus para eles, porque ele conseguia falar de uma maneira bem óbvia, né, o que acontecia na sociedade naquele período. E ele alavancou mais de 30 mil pessoas numa região do Nordeste, em que os governos já estavam preocupados com essa guerra, né, que matou infinitas pessoas. Mas a gente vai deixar para a semana que vem falar de Canudos. Depois a gente vai dar uma prévia da Armada, da Vacina, da Chibata e do Contestado, porque isso é muito importante, é um conteúdo muito bom e sempre cai em prova do Enem. Então eu espero que vocês tenham compreendido essa formatação, e a gente vai para um outro bloco na próxima semana, ok? Fiquem com Deus.